A paz do Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão que está me ouvindo através desse vídeo, que Deus em Cristo vos abençoe. Nós estamos meditando no livro de Salmos, estamos meditando no Salmo 23, estamos salmeditando. Louvado seja Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem nos revelado através dessa palavra. É uma fonte inesgotável, não vamos esgotar jamais. Quem sabe nem 1% desta palavra aqui, cada vez que a gente mergulha, algo extraordinário o Senhor fala conosco. E que você possa abrir o teu coração, que a palavra de Deus venha te abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para que alcance outras vidas. No vídeo passado, nós meditamos nos primeiros versos, verso 1, 2 e 3. Hoje nós iremos meditar no verso 4, que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No vídeo anterior, o Salmo nos revelou a suficiência de Deus. E nós falamos, inspirado pelo Espírito Santo, que a suficiência de Deus está no lugar que Ele ocupa em nossas vidas. Se Ele ocupa o centro da nossa vida, do nosso viver, da nossa história, não sentiremos falta de nada. Algumas coisas podem até nos faltar. Algumas coisas que a gente busca conquistar pode até não vir. Nós não sentiremos falta dela, nós não sentiremos falta delas a ponto de duvidarmos do caráter bondoso de Deus. E nós vemos aqui no verso 4, o salmista Davi se expressando de uma forma tremenda. E esta palavra nos revela o amor, a fé e a confiança que Davi tinha no Deus vivo. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quando nós estudamos o histórico do Salmo 23, nós compreendemos que Davi estava sendo perseguido, quem sabe passando por um momento de aflição muito grande. Davi foi escolhido um homem segundo o coração de Deus e ele tinha muitos inimigos. Tinha um que se sobressaía aos outros, que era Saul. Saul não queria de forma alguma deixar que Davi reinasse, subisse ao trono. Então ele a todo momento perseguia, enviava perseguidores contra a vida de Davi. E Davi continuava sendo o homem segundo o coração de Deus, um escolhido, ungido do Senhor. O Senhor já tinha ungido Davi para reinar sobre Israel, mas os inimigos não queriam deixar. E a todo momento encurralavam, a todo momento o perseguiam na sua trajetória. Ele estava sendo muito provado. E quando eu olho para este verso, eu me ponho a imaginar, porque meditar significa imaginar, mergulhar na história e, com a ajuda do Espírito Santo, extrair o que estava acontecendo. E isso redunda para as nossas vidas edificação, redunda para a nossa vida bênçãos sem medidas. E eu imagino que Davi, vivendo aqui no presente, esse momento de aflição, de dor, de angústia, ele olha para o seu futuro e começa a imaginar: se hoje eu estou sendo perseguido dessa forma, imagine quando eu chegar no topo em que Deus quer me colocar. Porque é isso que acontece. As nossas perseguições, os nossos medos, porque os inimigos não são só exteriores, são interiores, principalmente. Nossos medos, nossas angústias, nossos receios acabam que frustrando muitas vezes os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas às vezes nós adiamos os planos de Deus por causa das nossas ansiedades, nossos medos. Então Davi, ele olha para o seu futuro e, não achando nada pior do que andar pelo vale da sombra da morte,
ele respalda a sua vida, o seu futuro nesta palavra. Porque a palavra de sabedoria, dita com fé, semeada com fé, muda a história. Muda a história. Então ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E como eu sei que Davi estava olhando aqui para o seu futuro e temendo o que poderia acontecer? Se ele já estava vivendo coisas ruins agora, quanto mais quando ele chegasse ao trono. Porque quanto maior as alturas que a gente chega, maior a perseguição e maior a responsabilidade de poder administrar a nossa vida. Quando eu olhei para essa palavra, ainda o Espírito Santo me levou a pesquisar sobre ela. E na gramática do português, nas regras do português, ainda é um advérbio que indica tempo. E aqui está indicando o tempo futuro. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que sei que ele estava olhando para o seu futuro e ele respaldou a sua vida, a sua história nesta palavra. E esta palavra mudou a história de Davi, mudou o curso, venceu os inimigos exteriores e os inimigos interiores. E a partir daí, Davi não tinha mais inimigos? Com certeza tinha. Só que todas as vezes que os inimigos se levantavam contra Davi, iam contra ele, sabendo que iriam contra um homem blindado por esta palavra, pela palavra de confiança, de fé e de amor ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Eles iriam contra Davi sabendo que ainda que eles passassem pelo vale da sombra da morte, eles iriam contra Davi sabendo que ali havia um homem pronto para viver ou para morrer. Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele acreditava de todo o coração que Deus estaria com ele, em momentos bons, em momentos ruins. Davi não desistia do seu plano, do propósito de Deus, por causa de medos, por causa de angústias, por causa de ansiedades. Jamais. E nem mesmo pelos inimigos. Eles podiam investir o que investisse contra o ministério de Davi, mas ele jamais desistiria. Ainda que ele morresse, ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o bordão do Senhor e o cajado do Senhor o consolava, o corrigia. Se ele saísse da estrada, se ele saísse da linha como ele saiu, porque era ser humano, e como nós, muitas vezes vamos errar, mas o Senhor, o bordão e o cajado do Senhor o corrigia e o consolava. Porque quando o Senhor vem com a sua correção, muitas vezes dói, mas também vem o consolo, para que assim a gente possa ter equilíbrio novamente em nossa caminhada. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, Davi prosseguiu na sua trajetória, no seu chamado, agradando ao Senhor, louvando a Deus, porque ele era um verdadeiro adorador, confiante no Senhor, respaldado nesta palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não tem nada pior para o homem do que andar pelo vale da sombra da morte. Nós temos medo da morte, nós temos temor, e muitas vezes nós rejeitamos algo de Deus, nós rejeitamos viver o extraordinário de Deus pelo medo da morte. E não somente morte física, mas também morte espiritual, morte no casamento, morte na família, morte em alguma coisa que não dá certo. A morte aqui não está dizendo somente morte física, embora ele estava se expressando dessa forma, mas também morte em outras áreas da nossa vida. Não podemos temer. Devemos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor, na certeza que Ele virá nos atender, que Ele está conosco no passado, no presente e também no futuro, porque a palavra nos revela os atributos de Deus,
onisciente, onipresente e onipotente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas em todos os tempos. Deus, Ele é todo-poderoso. Ele está conosco em todos os momentos. Glórias a Deus. Que através dessa mensagem, você possa olhar para o teu futuro com segurança, olhar para a tua história, para a tua vida com segurança e declarar essa palavra de sabedoria na unção do Espírito Santo. Que ainda que alguma coisa não dê certo, você não vai murmurar. Ainda que alguma coisa não vir para a tua vida, você não vai abandonar a fé. Ainda que algo que você queira não aconteça, você não vai deixar de servir ao Senhor. Precisamos perseverar naquilo em que o Senhor nos chamou, no chamado de Deus para nossas vidas. Glórias a Deus. Porque ainda que nós tropeçamos, ainda que nós saímos da linha muitas vezes, porque somos seres humanos, mas o Senhor, Ele vem com o seu cajado e nos corrige. Ele vem com o seu bálsamo e nos consola. Ele é o consolador. Glórias a Deus. Fique com esta palavra e respalde o teu futuro nesta palavra, que nada pode te tirar do amor de Deus. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre isso, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Que você continue caminhando na presença do Senhor, vivendo o extraordinário de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba esta oração em nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra gloriosa. Que o Senhor possa falar mais profundamente no coração dos meus ouvintes. Que o Senhor possa falar mais profundamente no coração deste jovem, desta criança, deste homem, desta mulher. Que esta palavra, meu Deus e meu Pai, seja bálsamo, seja cura, seja libertação, seja vida e vida com abundância em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.